Estamos ao vivo? Prontinho, amor, estamos Ó, ao a vivo. Bruna Rebelo iniciou um vídeo ao vivo. Isso aí, estamos ao Boa vivo noite, geral. gente. Boa noite, boa Vou deixar vocês noite. aqui para ouvir vocês. Tudo bem, gente? Boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa quinta live de aquecimento para a nossa Maratona do Bolo Perfeito, que começa na próxima segunda-feira, dia 2/5, que aliás já está chegando. Aqui né? são os Hoje é motores. sexta-feira, estamos aí há 5 dias, né, aquecendo os motores de vocês para chegar com tudo na nossa maratona. Então, se você ainda não se inscreveu na Maratona do Bolo Perfeito, se inscreve. O link está no banner do YouTube ou no link da bio do Instagram, tá? Então, vai lá, não importa de onde você esteja assistindo, depois que acabar a live, não precisa ser agora, vai lá, clica no botão e se inscreve para a maratona, que vai ser incrível. Né, gente? Deixa eu Ó, passar já aqui sou foguetinha rapidinho, desculpa beabá, aí. mas não perco essas lives por nada. Gosto assim. Mulher ainda inspiradora transforma as vidas. Aluna Bela 6.0. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Assistindo aqui do Uruguai, aqui de Uruguaiana, fronteira da Argentina. Então, Londrina. Oi, eu fui tentar me inscrever, tá dando erro. O que pode ser? Mozão, o que pode ser? Pode ser o e-mail que você está colocando errado, aí ele não aceita. Basicamente isso. Ou a peça. Problema Na peça. na peça. A pecinha que tá atrás do celular. Brincadeira, né, gente? Mas normalmente algum tá digitando alguma coisa errada, tá? Tá tudo normal com o site. Eu tô muito graciosa hoje, gente. Eu tô muito piadista, vocês não estão entendendo. Hoje é sexta-feira, eu tô muito feliz. Eu tô à base de pudim e pastel. Hoje, Não tem como ficar triste com isso, né, amor? Não tem, mas né, já tô meio chateada porque comi demais. Tô passando meio mal aqui. Hoje passei mal o dia inteiro. Amei a doma, maravilhosa, né? Essa doma é linda demais. Esse conjunto da doma com esse... O verde, né? Ficou lindo. É um avental isso? Como faço para comprar o curso? Quero começar a trabalhar com Butter Queen. Assista e se inscreva na Maratona do Bolo Perfeito, que começa na próxima segunda-feira. Que lá eu falo tudo sobre o beabá do Butter Queen, tá? Então, assista, esteja lá presente, que você vai aprender um monte. E aí depois, lá mais ou menos quarta, quinta-feira, eu falo tudo sobre o beabá. E aí a gente abre as vagas no dia 9/5, tá? E só então lembrando, aguarda a ansiedade aí. E só lembrando que para se inscrever, tá no link da bio do Instagram e no banner do YouTube. Clica lá, deixa seu nome, seu e-mail, já era, tá? E lembrando que a gente está ao vivo no Instagram e no YouTube, nosso Sim, canal do YouTube, Bruna Rebelo Cake Lover, e o nosso perfil do Instagram, @Bruna Rebelo. E hoje, amor, antes de você ler aí, o que a gente vai falar? É porque a Anne hoje tava perguntando. Tchau, meu amor, beijo. Você vai sozinho? Não, acho que não. Não, né? Não, só pra eu saber pra quem eu tava dando tchau. Tô muito engraçada, desculpa, gente. Perdoe. Engraçadona. A Anne tava até perguntando o que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente vai falar sobre ingredientes, gente. A gente vai falar sobre açúcares e gorduras, que são 2 ingredientes muito utilizados na confeitaria, né, para fazer nossos bolos, para fazer nosso Butter Queen. Então eu quero que vocês aprendam um pouquinho mais sobre eles para não dar uma bugada na cabeça de vocês na hora de fazer substituições, né? Lembra sempre, a Bruna vai sempre vir aqui para dar liberdade para vocês através da confeitaria. E eu ensino liberdade através de tudo, né? E saber os ingredientes que você está utilizando é uma forma de ter liberdade na confeitaria. Por quê? Às vezes você vai ver uma receita e, sei lá, só tem açúcar de confeiteiro na sua casa e a receita tem açúcar refinado. Você precisa entender quais são os tipos de açúcares e se você fizer a substituição, o que vai acontecer, tá? Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esses 2 ingredientes, né, que a gente usa muito, né? Não estamos falando de confeitaria inclusiva, né, de confeitaria especial, a gente está falando de confeitaria. Então, açúcar e gordura é sempre utilizado dentro da confeitaria e vocês precisam entender melhor sobre esses ingredientes. Então, vamos lá. Eu vi uma mensagem chateada, desculpa. Deixa eu beber uma aguinha. Amor, dá a Lulu aqui pra mim, por gentileza. É pra não me distrair? Uhum. Eu não tô distraída, não. Mas eu sei que Tá você se tudo distrai. bem. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes. Quero começar com açúcar
para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse ingrediente, qual é a função dele, tá? Então vamos falar de uma massa de bolo, né? Qual que é a função principal do açúcar quando a gente faz uma massa de bolo? O açúcar, além de dar sabor na sua massa de bolo, ele também vai dar umidade, vai dar cor, vai dar estrutura, né? Então o açúcar, ele é extremamente importante na massa de um bolo. Por quê? Faltando o açúcar, a gente tá tirando umidade, tá tirando sabor, tá tirando cor, né? Sabe aquele bolo que fica bem douradinho por cima? O açúcar que confere isso. Então não é simplesmente você pegar de uma receita, sei lá, que pede 300 gramas de açúcar e você falar assim, eu acho que essa receita tem muito açúcar, eu vou diminuir pela metade. Saiba que fazendo isso, diminuindo o açúcar pela metade, você também vai deixar o seu bolo mais seco, o seu bolo não vai crescer corretamente, porque o açúcar também ajuda na fermentação do bolo, né? Ele também ajuda a conferir ar dentro da massa e ele faz com que essa massa cresça corretamente. Então você vai ter um bolo que não vai crescer corretamente, você vai ter um bolo que vai faltar sabor e você vai ter um bolo que a umidade, né, vai lá para baixo, vai ser um bolo mais seco, mais ressecado. E ele também fica mais branco, né? Sabe aquele bolo que fica bem branquelo por cima? Normalmente porque tá faltando açúcar aí na composição da sua massa. Então o açúcar ele é de extrema importância quando a gente fala da massa do bolo, tá? E aí a gente tem alguns tipos, existem muitos mais tipos de açúcares no mercado, tá, gente? Eu trouxe alguns aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aqui eu vou começar pelo açúcar mascavo, tá? O açúcar mascavo é o açúcar bruto, tá? É o primeiro açúcar que eles tiram da cana-de-açúcar. Vocês podem ver aqui que ele é um açúcar, né, marrom. Ele vai depender muito da colheita, do processo, de tudo da cana-de-açúcar para essa cor desse açúcar mascavo. Então, o açúcar mascavo, dependendo de qual empresa fez a colheita e fez todo o processo, ele pode ser mais claro ou mais escuro, tá? E isso realmente sempre vai ser diferente. Parabéns, né, Bruna? Taquei açúcar mascavo no açúcar refinado. Parabéns. Vou só esconder, pra depois eu mostrar pra vocês. Vou fazer uma gambiarra. Então, gente, o açúcar mascavo, ele sempre vai ter essa coloração, né, mais escura, que pode ser um marronzinho mais claro e um marrom bem mais intenso, mais escuro. Ele vai conferir um odor muito, muito característico de melado de cana, bem forte mesmo. E ele também tem um sabor bem característico também. Além do que, como é um açúcar bruto, que não passou por milhões de processos de refinamento, de branqueamento, né, para ficar bem branquinho, ele é um açúcar que consegue manter todos os nutrientes que tem do açúcar da cana-de-açúcar, tá? Então, se a gente for falar, sempre que a gente vê alguma receita de confeitaria especial, confeitaria inclusiva, né, ou confeitaria mais saudável, as pessoas usam muito o açúcar mascavo. Por quê? Ele continua sendo açúcar, né? Ele adoça, ele tem esse poder, só que ele tem todos os nutrientes que a gente precisa, não que a gente precisa, né? Mas ele mantém todos os nutrientes. Ele é muito diferente, por exemplo, do açúcar refinado, que já não tem nada, né? O açúcar refinado, ele serve mesmo para adoçar, né? Então ele não tem mais nutriente. Então, por isso que usam muito o açúcar mascavo para algumas receitas de confeitaria mais saudável, tá? Mas continua sendo açúcar, tá, gente? Ele continua, né, tendo as outras características que açúcares têm no nosso corpo, no nosso organismo. O açúcar mascavo também, ele é um pouco mais ácido e ele é bem mais úmido, né, que os outros, né, quando a gente vai branqueando, a gente vai perdendo um pouquinho disso. Você vai perceber que quando você fizer uma receita com açúcar mascavo, essa receita vai ficar bem mais úmida. E eu vou dar um outro exemplo. Por ele ser mais ácido, quando a gente vai, por exemplo, pega uma receita de buttercream, né? Vamos lá falar, a gente falou de buttercream essa semana. Vou fazer um buttercream à base de merengue suíço, que é pegar clara com açúcar, levar ao fogo até derreter o açúcar, bater e depois que ele esfriar um pouco, a gente adiciona a manteiga, né? Já o açúcar mascavo, por ele ser mais ácido, na hora que eu vou fazer a emulsão da manteiga com ele, né, com o merengue que tem um açúcar mascavo, a primeiro momento pode ser que essa mistura talhe, né, porque ele tem mais acidez, mas é só continuar batendo que dá tudo normal. Então, só para você entender que essa é uma característica dele. Uma receita que pede açúcar refinado, eu posso trocar por açúcar mascavo? Se você entender que esse é um açúcar mais escuro, com sabor e cheiro muito mais intenso
voltado para o melado de cana, que você não vai ter, por exemplo, uma massa de baunilha, e sim você vai ter uma massa bem característica, caramelada, com sabor de melado de cana, você pode, tá? E aí a substituição você pode fazer até 100%, ou substituir um pouquinho, dependendo do resultado final que você quer, tá? O açúcar mascavo também, quando vai fazer massa de bolo, é interessante a gente derreter. Então, pegar o líquido que tem na receita e dissolver, né, deixar quente para dissolver o açúcar mascavo, porque ele tem grânulos bem grossos, que não adianta peneirar, né? Senão você tá perdendo o açúcar, né? Ele vai ficar todo lá na sua peneira. E o que melhora? Se você derreter, ele derrete por completo e vai para a massa. Do contrário, pode ficar pedacinhos de açúcar na sua massa e quando você assar, pode ser que não tenha derretido por completo e ficar pedaços aí na massa do bolo de açúcar, tá? Então, é interessante fazer esse processo também com açúcar mascavo. Depois do açúcar mascavo, a gente tem o açúcar demerara, né? Que ele só passa por um pouquinho mais de processo de branqueamento, mas ele também mantém os nutrientes. Ele é um begezinho, né? Um meio dourado, né? Um açúcar bem bonito. E ele tem o grânulo do tamanho do açúcar cristal, tá? Então ele tem o grânulo grosso. O que acontece, né? O açúcar cristal, diferente do açúcar demerara, ele vai usar esses passar... bagulho aqui? Vou. Ah, porque é... Bem a margarina é sacanagem, né? e tipo, o tempo todo aparecendo no vídeo. Enfim, o açúcar cristal, ele passa pelo processo de branqueamento. Então, a gente perde os nutrientes que a gente tinha lá no outro açúcar. Então, o demerara, ele ainda tem os nutrientes. Já o cristal, ele mantém só 10% mais ou menos dos nutrientes aqui que a gente tinha lá do açúcar mascavo. E ele é mais branquinho. Só que os grânulos, ó, são do mesmo tamanho. Então, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar orgânico, eles têm os grânulos iguais, o grânulo mais grosso. O que acontece com esse açúcar, tá? Por ele ter o grânulo mais grosso, quando a gente vai fazer, por exemplo, o processo de cremagem, que é pegar manteiga com açúcar e bater na batedeira até ficar bem fofinho, para depois vir com os ovos, que é um bolo feito de método cremoso. Quando a gente usa esse açúcar de grânulo mais grosso, é mais difícil ele se dissolver do que o açúcar, por exemplo... Bugou? Buguei. Olha aí no caderno. É orgânico esse. Tá, demerara. Esse é o demerara, esse é o orgânico, tá, gente? O que muda do orgânico pro cristal é o processo que é todo natural, tá? E esse aqui é o cristal, tá? Mas todos eles têm os grânulos mais grossos, mas o cristal ele tem um grânulo um pouquinho mais fininho do que o demerara e que o orgânico, mas ainda é grosso. E aí o que acontece? Então sempre que eu quero envolver a manteiga com açúcar ou bater os ovos com açúcar para fazer um pão de ló, por exemplo, como esse açúcar é mais grosso, a gente não consegue liberar toda a quantidade de ar que o açúcar faz para essa fermentação mecânica aí quando a gente está fazendo esse processo. Porque ele não é um açúcar que vai se envolver direito com a manteiga e derreter para conferir todo o ar que a gente tem nesse processo. Então, um bolo feito com açúcar cristal, ou demerara, ou orgânico, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais compacto, né? Ele não vai ficar tão levinho quanto feito com açúcar refinado, tá? Porque o açúcar refinado, ele tem o grânulo do tamanho certo para a gente conseguir fazer todo esse processo de ganhar ar, né? Quando a gente está fazendo a cremagem com a manteiga e com açúcar ou batendo os ovos com açúcar. Porque ele se dissolve mais rápido e no tempo certo para fazer isso, tá? Amor, Oi. a Françoise Ramos, ela tá perguntando, todas essas dicas que você está dando nas lives vão estar no curso? No beabá? No Beabá. Não, gente, isso aqui, a aula de açúcar no beabá é enorme, né? A gente fala muito na prática, então assim... Dá muito exemplo. Dá muito exemplo. Então, tudo que eu falo aqui é de uma maneira mais rápida, porque a gente não tem muito espaço, muito tempo, né? Pra eu ficar tanto tempo falando sobre o ingrediente. Mas no beabá tem tudo explicadinho, um por um, de Aqui todos é os ingredientes. Aqui é um leve conhecimento para quê? Sim. Primeiro, para você conhecer. Sim. E para você entender, mas no beabá você vai a fundo em todos Sim. os detalhes, né? O beabá é muito completo. Isso falando do beabá. Aí, o curso gratuito, que é a semana... A Maratona do Bolo Perfeito? Que é a Maratona do Bolo Perfeito. Lá é um evento onde a gente vai te ensinar muitas coisas.
Ó, a Real Cakes Confeitaria, isso não é nada perto do Beabá. A Real a Cakes. Luna. Real Cakes Confeitaria tá jogando a real. Então, assim, isso daqui a gente costuma dizer que o que a Bruna passa em live durante a semana e tal, se somar tudo, não chega, não é 5% do que tem dentro do curso. O Beabá é realmente muito completo. É bem mais a fundo. Então, como eu estava falando, o açúcar refinado ele tem o grânulo mais fino, né? Ele já passou por todos os processos de refinamento, de branqueamento. Então, ele já não tem mais nenhum nutriente aqui dentro. Ele tem realmente o poder de adoçar, tá? Então, ele vai trazer todas essas características que o açúcar traz para a massa do bolo. Trazer umidade, sabor, coloração, ajudar na fermentação, tá? Então, o que acontece? O açúcar refinado, ele tem um grânulo bem mais fino do que o cristal. E aí, quando a gente está fazendo esse processo da massa do bolo, que a gente está conferindo ar para a massa do bolo, o açúcar refinado tem o grânulo do tamanho certinho para ele se derreter, envolver e fazer todo esse processo de ganhar ar, né? Quando a gente está fazendo a cremagem ou batendo os ovos com açúcar. Então, ele tem o grão do tamanho certinho para fazer isso, tá? Esse é o açúcar refinado. Bruno, Oi. eu posso refinar meu açúcar cristal em casa, batendo no liquidificador e usar como refinado? Pode, você só tem que tomar cuidado para não passar do ponto do refinado para o ponto do confeiteiro. Porque o que acontece? Aí a gente tem o açúcar confeiteiro, né? O açúcar confeiteiro nada mais é do que o açúcar refinado batido num ponto de pozinho que parece meio que um talco, né? Parece um pouquinho... Tem a característica parecida com o amido de milho, né? Ele não é tão levinho e tão fino, mas parece. Ele parece um talquinho. O que acontece com o açúcar de confeiteiro? Ele tem o grânulo muito, muito, muito fininho. E aí, quando a gente está fazendo esse processo de ganhar ar, de conferir ar, de fermentação mecânica com açúcar na massa do bolo, o açúcar cristal, ele é muito grande e acaba deixando a massa mais compacta, não ganha tanta leveza. Já o açúcar de confeiteiro, ele tem o grânulo muito fino, então ele passa do ponto também. O ar não segura ali corretamente. Ai, Bruna, mas vai dar errado se eu usar o cristal, o refinado e o confeiteiro? Não, não vai dar errado. Você vai ter uma boa massa de bolo, né? Se a receita for boa, se o método que você estiver fazendo estiver correto. Só que a gente consegue perceber leves mudanças, né? Características que cada açúcar vai te trazer para a massa do bolo. Isso você só vai saber se você assar cada massa com o tipo de açúcar e comparar ali no seu olho para você entender qual é a real diferença. Então, assim, tem qualquer açúcar em casa? Vai fazer uma massa de bolo? Vai dar errado? Não, não vai dar errado. Mas é importante que você saiba que cada um tem uma característica, tá? O açúcar de confeiteiro é um açúcar bom para fazer macarrão, para fazer suspiro, para bater merengue francês, porque ele é um açúcar bem fininho, que ele se dissolve muito bem ali na preparação que você está fazendo, tá? Para fazer glacê, então ele é um açúcar bem fino. Aí depois a gente tem o açúcar impalpável, que é o açúcar de confeiteiro com adição de amido de milho, tá? Aí eles adicionam o amido de milho por quê? Tá vendo aqui no meu açúcar impalpável, ó, tem várias pedrinhas. Ou no meu açúcar de confeiteiro, tem várias pedrinhas, ó. O que acontece? Ele é tão fininho, tão fininho, tão fininho, e o açúcar ele é úmido, né? Porque ele traz essa umidade para as nossas preparações, que ele acaba empelotando, criando pedra. Já no impalpável, ó, ele fica parecendo um talquinho, todo soltinho. Tá vendo? Porque o amido de milho, ele traz um pouquinho desse ressecamento. Já esse açúcar com amido de milho, a gente pode usar para as mesmas preparações, mas também o pessoal que trabalha com pasta americana também usa bastante. Então depende da preparação que você quer fazer. Eu sempre vou usar o confeiteiro, tá? Se eu precisar da adição de amido de milho, né, eu prefiro controlar ali o que eu vou colocar. Mesmo porque esse açúcar impalpável, ele tem um saborzinho meio esquisito, que eu não gosto muito, tá? Você usa ele pra quê? Eu não uso pra nada. Depois, gente, a gente tem o açúcar gelado, né? Que vende em loja de confeitaria, que é um açúcar que tem adição de um monte de coisa. Que, por exemplo, eu quero polvilhar num donut. Eu quero polvilhar em cima de um naked cake de morangos. O que vai acontecer? O morango não vai absorver esse açúcar. Ele vai ficar sempre com a aparência de açúcar ali. Então, ele não vai derreter. Então, ele vai manter ali em cima. Então, o açúcar gelado, ele serve sempre para decoração. E aqui, por último, eu tenho xilitol só para trazer representação de algum adoçante para vocês, tá? Quando a gente fala de adoçante, eu prefiro usar o xilitol, porque eu acho... a gente substitui sempre 100%, tá? Então, pede 100 gramas de açúcar, eu vou usar 100 gramas de xilitol. Isso válido para qualquer tipo de açúcar e pro xilitol. E pro xilitol,
tá? Mas é claro, né? Se eu substituir pelo açúcar mascavo, pelo açúcar demerara, eu tenho a característica de cor, de sabor, de odor diferente. Já o xilitol, qual que é a característica dele? Ele parece ser mais fresco na boca, tá? Então não vai ficar aquele bolo docinho e tal, vai mudar um pouquinho isso. Quando você comer alguma coisa com xilitol, você vai perceber. Parece meio mentolado, meio fresco, sabe? Mas é uma boa substituição. Eu quero fazer um Butter Queen sem açúcar para um cliente que não pode comer açúcar, que é diabético. Pode trocar pelo xilitol, sem problema nenhum. Na massa do bolo, também. Então, qualquer preparação que você for fazer, você pode fazer isso, essa substituição sem problema nenhum, tá? Amor, e aí você falou da massa do bolo e tal, mas vi alguma receita, seja de massa ou recheio, aí fala uma quantidade lá de açúcar. Aí eu olho e falo, caramba, parece ser muito açúcar. Aí eu tiro um pouquinho. Você vai mudar a característica da receita. Pensa sempre, gente, que a pessoa que estudou aquela receita e fez aquela receita, colocou o açúcar ali por algum motivo, tá? Agora, eu quero tirar porque eu quero tirar. E aí você vai falar assim, eu tirei e deu certo. Mas você fez a primeira para comparar, para ver o sabor, para ver a cor, para ver a estrutura, para ver se cresceu corretamente. Você fez essa comparação, né, para ver qual que realmente é melhor, né? Ou só falar que deu certo. Porque às vezes você faz e você fala, legal, deu certo, virou bolo, né? Mas às vezes não fica igual o que a pessoa pensou. Então assim, você quer tirar, saiba que errado não vai dar, mas você vai ter um bolo um pouco mais seco, você vai ter um bolo que não vai ter o crescimento igual teria se você tivesse usado corretamente o açúcar da receita, não vai ter a mesma coloração. Então você precisa entender isso para saber que quando você mudar, eu quis tirar a metade. E aí o bolo ficou seco. Não vai culpar a pessoa que fez a receita, falar assim, fiz essa receita e o bolo ficou seco. Né? Então é importante você saber que quando você altera o açúcar, você altera diretamente essas outras características. Quando a gente fala do açúcar na receita, a principal função dele é adoçar? É adoçar, conferir umidade, sabor, coloração, estrutura, fermentação. Ele ajuda em várias coisas. Várias coisas. Quem faz pão, por exemplo, utiliza um pouco de açúcar também para ajudar o fermento a crescer. Então, o açúcar ele é utilizado com todas essas características. Tá. A Vanita Mota, ela tá falando, Bru, você não tem noção do quanto você ajuda as pessoas com esses conhecimentos gratuitos. Depois que te conheci e comecei a seguir tuas dicas, melhorei bastante. Ansiosa para me tornar uma foguetinha. Te esperando, viu? Obrigada. Fico muito feliz. Vocês não sabem o quanto. Sabe por quê, gente? Eu sempre falo, né? Lá quando eu comecei e tal, quando eu me apaixonei pela confeitaria foi em 2011. E eu já tinha me formado em confeitaria, eu já tinha feito uma faculdade de panificação no Senac. Então eu Já tinha se formado em gastronomia. Lindy, você não tá me escutando? Não, você falou confeitaria. Já tinha eu falei confeitaria? Sim, você não tá me escutando. Desculpa, gato. Eu tinha me formado em gastronomia. Exato. Me formei na Embi Morumbi. Depois eu me formei no Senac em panificação. Então, assim, eu já tinha uma boa base, sabe? Só que ninguém nunca falou pra mim qual era a função do açúcar, né? Falei assim, tem que colocar o açúcar. Tá, mas qual que é exatamente a função quando eu for fazer um bolo? Né? Quando eu for fazer um doce? Será que eu posso substituir? Então a minha cabeça sempre dava uma bugada, assim, né? Será que realmente eu posso fazer essa substituição? Será que funciona? Igual vocês que ficam, às vezes, meio perdidos, né? Olha uma receita e fala, poxa, eu só tenho açúcar mascavo em casa, será que eu posso trocar? Então, eu acho importante vocês terem esse conhecimento, né? Pra gente não virar escravo de ninguém, né? Pra eu não ter que, poxa, será? Minha professora já é domingo, ninguém vai me responder, e agora? Então, vocês têm que saber esse tipo de coisa. Ai, que medo. Tem gente aí ainda, que susto. Tchau, calma aí, Bru. deixa eu ir aí pra dar um... Deixa a tia aqui. Você não quer deixar a tia? Enquanto eu vou falando? Tá bom. Então, gente, vocês precisam ter esses conhecimentos, tá? Agora vamos falar um pouquinho de gorduras, né? Quando a gente faz uma massa de bolo, um Butter Queen, a gente tá utilizando aí algumas gorduras. Eu vou falar aqui das principais que a gente sempre utiliza, tá? É claro que tem várias, né? Tem azeite, tem óleo de coco, tem um monte de fonte de gordura. Mas eu quero falar aqui das principais para vocês, tá?
Então, óleos vegetais. A gente tem vários tipos de óleos vegetais no mercado. Esse daqui é de girassol, mas tem de canola, tem de milho, tem de soja. Qual é a característica que o óleo vegetal vai trazer na massa do meu bolo? Sempre que eu tiver uma massa que vai óleo vegetal, vocês estão vendo que é um óleo em estado líquido, né? Diferente da manteiga aqui. Então, esse óleo em estado líquido, ele sempre vai conferir mais umidade na massa do meu bolo. Quem aí já comeu um bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, normalmente, sempre vai óleo vegetal. E o bolo de cenoura é aquele bolo bem úmido, bem molhado, né? E o óleo vegetal, ele confere isso, essa característica para a massa. Então, sempre que a gente tem óleo vegetal, a gente vai trazer mais umidade, né? Mais essa característica aí, um bolo bem mais úmido, mais molhadinho para a massa do bolo. Então, ele é um óleo sempre muito interessante de usar. Bruna, qual óleo que eu uso? Eu vou falar para vocês que o único óleo que eu não gosto de utilizar é o óleo de soja. Por quê? Ah, sei lá, se você está fazendo um bolo que no total dá 1 quilo de massa e vai 40 gramas de óleo vegetal e você quer usar óleo de soja, beleza, ele não vai trazer gosto ruim ou cheiro ruim. Agora vamos pensar num bolo que vai bastante óleo, vai 150 gramas de óleo. O óleo de soja, né, pega para cheirar depois, ele tem um cheiro bem característico, né? E você vai trazer isso para a massa do seu bolo, né? Eu sempre acho que o óleo de soja, ele dá um gostinho de... Eu sei que eu nunca comi óleo de fritura de pastel, tá, gente? Mas é o cheiro que eu sinto e eu acho que é o gosto. Então, eu sempre acho que bolo feito com óleo de soja, ele traz meio esse gosto. E eu não acho legal, tá? A gente não traz... Não é um óleo bacana da gente usar num bolo que tem tanto óleo assim. Então, eu sempre prefiro outros tipos de óleo. Então, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, são óleos mais interessantes para você fazer essa substituição. O óleo vegetal vai ser sempre líquido, independente se ele está na geladeira ou não. Então, é uma massa que, se for para a geladeira ou ficar fora da geladeira, ela sempre vai ter a mesma umidade. É claro que um bolo gelado, a característica está um pouquinho mais gelado. Por isso que bolos gelados, né, bolos embrulhadinhos, bolos mais recheadinhos, sabe aqueles bolos de geladeira mesmo, bolo que tem que ficar na geladeira, a gordura que a gente sempre utiliza normalmente é o óleo vegetal, né? Porque ele tem essa característica de trazer muita umidade para a massa. Aí depois... Amor, oi. Já cheguei chegando aqui, vendo um comentário, só para não perder e falar aqui rapidão. A Cássia 2532 Rodrigues. Ela tá falando aqui, depois que comprei o curso Beabá do Butter Queen, meus bolos mudaram consideravelmente e eu só recebo elogios. Obrigada. Arrasou! Parabéns, foguetinha maravilhosa. Então vamos lá. E aí depois a gente tem aqui as nossas gorduras plásticas, né? O que é uma gordura plástica? É aquela gordura de que se eu tocar, ó, vou passar aqui a minha espátula, tá? Se eu marcar, ela vai manter a mesma marca que eu fiz, tá? Ela não vai voltar e nem vai se acabar, tá? Ela fica marcada. Isso aqui é uma gordura plástica. Margarina e manteiga são gorduras plásticas, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença maior entre a manteiga e a margarina? Para vocês entenderem aí quando vocês forem fazer substituições. A margarina, gente, é uma gordura feita com base em óleos vegetais, tá? Quando você for lá nos ingredientes, você vai achar óleos e gorduras vegetais líquidos e modificados. Água, sal, soro de leite, maltodestrina, leite em pó desnatado, vitamina, selênio, emulsificante, lecitina de soja. Então tem um monte de ingredientes. Um monte de coisa. Um monte de ingredientes. Um monte de ingredientes. Não pode falar palavrão na live. Então, gente, isso daqui é uma gordura vegetal, né? Que é, né, como se fosse industrializada, óleo, industrializada, com muita coisa aqui dentro, para manter. E às vezes tem gente que coloca ainda cheiro de manteiga e tal. Enfim. O que acontece? Qual que é a principal característica da margarina? Primeiro, essa margarina de pote que a gente compra no mercado, ela fica gelada, ela não fica dura igual a manteiga, tá? Então, por isso que muita gente, né, compra margarina, deixa na geladeira. Essa daqui com sal, por exemplo, as meninas que trabalham aqui em casa, é aquele negócio, gente. Santo de casa não faz milagre, tá? Por mais que eu compre, eu falo, não, gente, eu vou comprar, eu compro manteiga com sal, deixa pra... Elas não comem manteiga, de jeito nenhum. Gostam de margarina. E eu falo, tudo bem, cada um tem seu gosto. Então, eu deixo aqui a margarina pra elas. E aí, por que as pessoas gostam, né, de margarina? Porque tira da geladeira, passa no pão, porque ela tá no ponto certo, né? Ela não endurece quando tá gelada. Tá sempre cremosa. Ela tá sempre cremosa.
Tem margarina que vende no mercado, né? Normalmente em mercados atacados, maiores, que é aquela manteiga de 80% lipídios. Aquela manteiga sim chega a endurecer quando tá gelada. Mas essa daqui, essa manteiga doméstica, não. Ela é sempre cremosa, tá? Qual que é a diferença da manteiga para margarina? A manteiga é feita com gordura animal, tá? Então, tira o leitinho da vaca, da parte gorda do leite da vaca. A gente tem o creme de leite, que é esse aqui, ó. O creme de leite fresco, que é extraído da parte gorda do leite da vaca. Do creme de leite fresco, quando a gente bate ele gelado na batedeira, o que que acontece? A gente tem a separação da gordura e dos líquidos, né? O líquido é o leitelho ou buttermilk e a gordura é a manteiga. Então essa manteiga que você faz em casa usando creme de leite fresco é a mesma manteiga que tem aqui. Quando você lê o ingrediente aqui, você vai ver creme de leite, tá? Então... Tá escrito no ingrediente da manteiga, tá escrito só? Na manteiga tá escrito só creme de leite, pode ter também corante de urucum ou fermentos lácteos, mas manteigas de mais qualidade, assim, as melhores, as mais gostosas, não tem fermento lácteo, tá, gente? Ela é creme de leite mesmo. E nem corante de urucum. Nem corante, mas a aviação, que é uma ótima manteiga, ela tem corante de urucum e continua sendo maravilhosa do mesmo jeito, tá? Uhum. Então, o que que acontece? A gente tá falando de uma gordura animal, que tem o ponto de fusão aí. O que que é o ponto de fusão? É o ponto que começa a derreter, tá? De 34 graus. Por isso que quando você coloca manteiga na boca, a temperatura do nosso corpo, ela já vai derretendo a manteiga. E assim, é um troço maravilhoso, né? Já derrete, você fala... é igual chocolate de qualidade, né? Então ele já derrete na boca, tem aquela sensação maravilhosa. Já a margarina, por ter esses óleos vegetais, essa gordura vegetal, ela tem um ponto de fusão mais alto, uns 45 graus. E se seu corpo tiver 45 graus, gato, você tá morrendo. Então não vai derreter a margarina direito lá na sua boca, tá? Então a gente tem essas principais características. A manteiga, quando fica gelada, ela fica bem dura. Por isso que o Burger Queen tem um monte de qualidade, porque ele endurece com a manteiga. A margarina, essa mais doméstica, né, que vende essas marcas, ela vai ser sempre cremosa. E a margarina, por ter óleos vegetais, né? Lembra que a gente falou do óleo vegetal? Ela confere mais umidade na massa do bolo, tá? Então, essa margarina, que se eu quiser usar quali na massa do meu bolo, eu posso. Só que se eu quiser simplesmente substituir a manteiga pela margarina, fique sabendo que você vai ter um bolo mais fofinho e um pouquinho mais úmido. Então, você tem que diminuir um pouquinho a quantidade da margarina, porque a gente tem os óleos vegetais. Muda no sabor do bolo, amor? No sabor se for um bolo que tem bastante manteiga, muda um pouquinho o sabor sim, tá? Principal característica. Mas a massa fica boa, né? Fica boa. Uhum. Não é uma massa que fica ruim, tá? Uma massa que fica gostosa sim. No Burger Queen já é uma substituição que não é legal, tá? Mas na massa do bolo funciona. Mas por ter óleo vegetal, a gente acaba tendo que diminuir, às vezes, um pouquinho para não ficar tão fofinha essa massa, tá? Porque tem óleo vegetal. Bruna, eu posso pegar, por exemplo, vai 200 gramas de manteiga na sua massa amanteigada aí que você tá fazendo. Eu posso tirar uma parte e colocar o óleo vegetal? Pode, fica maravilhoso. Inclusive a massa que eu tenho no Beabá 6.0 é uma massa de bolo que eu uso manteiga mais óleo. Então tira aí, 200 gramas de manteiga, pode tirar aí até 50 gramas e colocar de óleo vegetal e vai testando aí como funciona. Você vai trazer mais umidade para sua massa e você ainda vai manter as características de uma massa manteigada, o sabor de uma massa manteigada muito interessante, tá? Amor. Oi. Toma uma aguinha aí. Vai falando. Você tá acelerado. Os meninos da consciência apareceram aqui, mandaram Hello. beijo. Ai, estão viajando, né? Fiquei morrendo de inveja. Inveja, né, mano? Mas não posso falar essa palavra inveja pra vocês, é muito forte, muito né, gente? forte. Eu vou ressignificar a palavra e o Fernando vai me levar também pra Espanha. Você vai ressignificar com uma viagem, não é só a palavra. Isso, entendi. Portugal e Espanha, Entendi. junto. Mas vamos lá, Ele que até tem mudou. dúvidas aqui e tal, e bem importantes pra gente falar. A Karina Santos, amor, ela tá falando aqui. Gente, e esse casal? Muito lindo ver o trabalho de vocês. Obrigado, Karina. Obrigada. E ela tá falando, estou me apaixonando pela confeitaria aos 38 anos. Dá tempo? Mulher, com 38 anos, você vai morrer amanhã? Não, eu espero que não. Karina, Você é muito se jovem, joga. para com isso. Eu abracei uma aluna na feira, lá na Mara Cake Fair,
E ela falou assim, Bruna, se eu não me engano, ela tinha 72 anos. E ela falou assim, eu comprei seu curso, não sei, ano passado ou ano retrasado. E eu queria que você soubesse que não tem idade pra gente recomeçar e ter uma carreira nova e ter um amor novo na nossa vida, uma paixão nova, uma profissão nova. E ela tinha 72 anos. Então, assim, gente, não tem idade, né? Não tem idade mesmo. A gente tem alunos de. Eu Na acho que feira a gente teve alunos que comprou o Beabá também com 12 anos. 12 anos, mas eu tenho mais nova ainda. A gente tem aluno de 8 ou 9 anos, É. né? Então, não tem idade, tá, Vai gente? dali de 8 a 75 anos, não tem erro. Se tiver alguém mais velho, manda Também pra mim. pode Eu ir. gosto de saber também. É, Olha lá, ó, Jacília, eu comecei com 50 e estou amando. amor, a Isabel Cristina, ela tá perguntando aqui, ó. Bruna, minha dúvida é... Amor, olha aqui porque você vai se distrair com outros comentários, você não consegue fazer assim. Então, ó, a Isabel Cristina tá perguntando, Bruna, minha dúvida é, bolo gelado, uso só óleo? Não gosto de bolo duro. Bolo gelado, gente. Bolo gelado, aquele que você embrulha no papelzinho alumínio. Ou até aquele bolo mais baixinho, que é aquele bolo que tem que ficar na geladeira. Eu aconselho usar só óleo, tá? Pode usar até um pouco de margarina se você quiser, mas saiba que os bolos mais saborosos, tá? Sabe aquele bolo mais saboroso que derrete na boca, que a massa mesmo, a massa do bolo é incrível, porque o sabor vai ser uou, fogos de artifício. É a massa feita com manteiga, tá? Isso não tem discussão. Mas as massas feitas com manteiga, quando vão para a geladeira, elas ficam mais firmes, tá? Isso é uma característica da manteiga. É um bolo que você vai ter que avisar para o seu cliente, olha, tira meia horinha antes da geladeira para você consumir. Ou coloca 15 segundinhos no micro-ondas, sabe? A gente sempre dá uma diquinha assim para o cliente. Se o bolo tá gelado demais, né, não deu tempo de baixar a temperatura ali em temperatura ambiente, coloca um pouquinho na geladeira. O bolo feito com manteiga, gente, é igual a manteiga em temperatura ambiente. Ela fica extremamente cremosa e derrete na boca. É essa característica que ela vai conferir para o seu bolo. Agora, é um bolo de pote, é um bolo gelado, né? É o que chamam de torta aí fora de São Paulo. Aqui em São Paulo tudo é bolo, tá? É Mas bolo baixinho e bolo alto. aquele bolo baixinho, né? Que é mais geladinho, sabe? Tem mais recheio, vai ficar na geladeira, vai ficar assim. O mais interessante é usar óleo vegetal, porque ele vai conferir essa característica de trazer mais umidade, mesmo se ele estiver gelado. Então, para esse tipo de bolo, é a melhor gordura para você utilizar, tá? Então, eu realmente ficaria no óleo vegetal. Bolos com óleo vegetal, gente, normalmente são bolos feitos pelo método direto. E eu vou falar um pouquinho mais de métodos na maratona, tá? Que, inclusive, se você ainda não está inscrito para a nossa Maratona do Bolo Perfeito, que começa no dia 2/5, na próxima segunda-feira, já se inscreva, porque é um evento gratuito e é incrível, tá? Para se inscrever, o link tá no banner aqui do YouTube, Bruna Rebelo Cake Lover. Você que tá assistindo aí no YouTube, não, né? Depois vai lá no botãozinho de se inscrever, ativar sininho. Aproveita e dá um like Dá aí. um like aí na nossa live. Exatamente. Se você gosta, né? Vocês deixam mais animado. E para quem tá no Instagram, depois vai no YouTube também se inscrever no canal. Mas o link tá na minha bio do Instagram também, que é o @BrunaRebelo. Se você tá vendo no YouTube, por acaso não me segue no Instagram, o que eu acho difícil, vai lá me seguir depois. Então, gente, eu quero mostrar também esse outro produto que eu tenho aqui. Amor, antes de você falar desse outro produto, só para não perder as perguntas que tem por aqui, posso? Pode. Bom, primeiro, a Choca Pre-Cakes está falando aqui. Conheci seu trabalho na feira da Mara Cakes, me encantei pela maneira que tratou todas as suas seguidoras e eu não vejo a hora de me tornar a sua aluna também. E uma das perguntas que estava surgindo aqui era tipo falando de substituições, assim, referente a óleo, margarina, manteiga, e assim, por que, por exemplo, meu bolo com manteiga esfarela muito, se tem alguma coisa relacionada e tal. A relação não é com a manteiga diretamente, tá, gente? Eita, tá tocando. Número 100, tá ligando sexta-feira essa hora. O que acontece, gente? O bolo amanteigado, né? O bolo que vai manteiga na receita, normalmente ele vai mais gordura, né? E o que acontece? A gordura, ela traz essa característica de esfarelar um pouco mais a massa do nosso bolo. A gente tem também um processo, né? Quando a gente está fazendo o método cremoso, a gente bate manteiga com açúcar e depois entra com os ovos, né? Essa parte é uma parte muito importante, né? De fazer a emulsão ali do líquido, da parte de água, né? Que tem na clara do ovo com a gordura da manteiga.
E quando a gente vai fazer essa emulsão, se a gente talha esse preparo, normalmente pode esfarelar também um pouco mais. Então, você tem que ver essas duas características, tá? A melhor emulsão, gente, quando você tá fazendo isso é ovo sempre em temperatura ambiente, divide em duas partes, ao invés de jogar tudo de uma vez ou jogar de um por um, e usa a raquete ao invés do globo. Bom, tá? O globo, gente, é aquele cheio de arame e a raquete que tem esse formato, tá? Usa a raquete ao invés do globo para você fazer essa emulsão, que o risco de talhar vai ser bem menor. Ou então faça o método inverso. Mas a gente vai falar mais sobre métodos na maratona. Inclusive, até a Julie, ela tá, a Julie tá falando aqui. Explica um pouco mais sobre massa estruturada, que de fato é. A Bruna vai falar tudo sobre massa, tipos de método de preparo. Isso eu falo durante a maratona. Durante tá, a maratona. Porque hoje a gente está focado bem em ingrediente, eu preciso que vocês separem aí. Por isso que isso é um aquecimento. Exatamente. Tá? Então venham realmente preparados para a nossa maratona. Uma pessoa está perguntando aqui se pode substituir a manteiga do brownie por óleo. Então, gente, pode, tá? Você pode fazer a substituição que você quiser. Agora, a manteiga no brownie, ela entra em grande quantidade. E a gente está falando de uma gordura que ela vai se solidificar quando, né? Vai se solidificar em temperatura ambiente, né? Vai continuar cremosa, vai solidificar. E quando gelado vai ficar bem firminho. E que, além disso tudo, tem um sabor completamente maravilhoso, diferente do óleo. Vai muita manteiga no brownie, tá? Se você fizer essa substituição, primeiro, o seu brownie vai ficar líquido, né? Vai demorar mais tempo para assar. Dá certo? Dá. Vai ficar igual? Não vai, tá? Então, tem substituições que a gente não faz. Por exemplo, uma massa de método cremoso, uma massa amanteigada, trocar a manteiga por óleo vai dar certo? Vai, você vai ter um bolo. Vai ser o mesmo bolo? Não, não vai, tá? Vocês vão entender um pouco melhor quando eu começar a entrar em métodos de preparo de massa, a cabeça de vocês vai abrir um pouco mais, né? Eu acho que eu tô falando aqui dos ingredientes, lá na maratona, quando eu estiver falando de método de preparo, vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre isso aqui que eu tô tentando encaixar, tá? A gente tem uma outra gordura que vende na geladeira do mercado que a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque ela vem escrita assim, extra cremosa. E essa aqui, manteiga, é uma manteiga extra. Isso daqui é manteiga e margarina. Tem metadinha, metadinha, tá? Metadinha de manteiga, metadinha de margarina, tá? Então aqui tem margarina na composição. Dá pra usar? Dá, sem problema nenhum. Mas você precisa saber dessa característica, tá? E ela também não endurece, né? Igual a manteiga, ó. Alimenta a base de manteiga e margarina e ela tem aquele monte de ingrediente que a gente não gosta, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí quando for fazer essa substituição. Nossa, mas deixa eu só ver uma pergunta aqui. Bruno, tô tentando comprar a bailarina no site, mas sempre que vou colocar o código postal de Portugal diz que não existe. É porque a gente não vende pra fora do Brasil, né? É porque é Portugal. Desculpa, gato. Ó, mas eu tô doido pra tentar enviar alguma coisa pra fora do Brasil. Fala com a gente pelo... Tem um WhatsApp lá no site. Entra lá no site da Cake Lover, tem um WhatsApp. Manda lá no nosso WhatsApp. E vamos conversar no particular. A gente vai começar a fazer isso daí. Vai dar certo. E deixa eu dar um recado importante pra vocês sobre a loja da Cake Lover. Gente, na loja da Cake Lover tem base saborizante, tem tabuleiro, tem corante, tem a nossa bailarina maravilhosa que não tá aqui. Tá nossa bailarina maravilhosa. Preta. A gente tem as nossas espátulas, que são espátulas mágicas. Se seu bolo nunca ficou liso, vai ficar com a espátula da Cake Lover. A gente tem rosa dourada, tem espátula de textura, tem um monte de coisa. E hoje, só hoje... Que dia é hoje? Último dia. Que dia é hoje? 29. Isso aqui é bailarina desejo, viu, gente? 29 de abril. Só hoje, 29 de abril de 2022, a gente tá com frete grátis no site pro Brasil inteiro com compras acima de R$100. Só hoje, tá? Então, você ainda não... são 10 para as 9 da noite. Você tem até meia-noite. Se você ainda não fez sua compra, vai lá aproveitar com frete grátis, porque a gente sabe que frete é caro, principalmente se você morar no Nordeste, que é caro pra caramba. Então, aproveita para fazer sua compra, tá? Amanhã a gente vai ter live. Amanhã a nossa live, eu tinha falado. Amanhã tem receita. Eita! Epa! E você também, amor? Você ficou pendente aí de mostrar como que tira cobertura de um bolo pra você reaproveitar. Você prometeu e a galera tá cobrando.
Só pra te lembrar. Eu vou fazer isso agora. Quê? Vou fazer isso agora. Só tirar a cobertura. Não vou fazer outra decoração, tá? Você pega meu soprador? Caraca, eu fiquei de cara. Olha, amor. Você Você também? me dá a função, eu já resolvo, entendeu? Nossa, Eu não gosto de deixar coisa pendente. tô mais de cara ainda. Nossa, eu enfiei o dedo. Meu Deus. Ai, ai. Segura aí. Ah, o pessoal perguntando qual site. Nosso site é... loja.cakelover.com.br. Exatamente. Então vamos lá. Você ligou? Ó, amor. Que eficiente. A Vitória Monteiro. Vitória Monteiro, ela escreveu pra gente. Eu tenho 14 anos e estou me apaixonando na confeitaria. Algum conselho? Estude bastante, tá? Estude. Estude bastante. Não seja uma seguidora de receitas. Aprenda as técnicas. Coloque em prática. Sempre coloque em prática. Exato. Ai, mano, Estude, tá bonito estude, isso. estude. Estude muito. Tô tirando as frutinhas, tá marcando os furinhos das frutinhas no Burger Queen. Ai, que agonia. Como que chama? Ai, gente, tá me dando muita agonia, pera. Eu não vou olhar. Tem um... Ó, Ai! depois vocês coloquem no Google. Ai, não põe, senão vocês vão passar mal. Tem um negócio, uma aflição. É uma fobia, É chama uma fo- tripofobia. Tripofobia, né? E a Bru parece que tem isso daí. Então, Não, parece que tem, não. Eu tenho, mas a minha é bem leve. Eu não Qual- vomito, não passo mal. qual é o site da loja? O site da loja é loja.cakelover.com.br. Se vocês entrarem em cakelover.com.br, também dá para ir lá e clicar no link da loja. Mas só digitar esse endereço que vocês chegam. E só lembrando que hoje é o último dia da promoção do frete grátis no site inteiro para qualquer compra acima de R$100. Olha, achei gente com a mesma fobia que eu. Por que você não lê? No Insta? Ai, que agonia! Ixi, é muito Tirei. comentário. Perdi. Ah, Bruna Maia 0, tá perguntando. Você tem cursos pagos disponíveis? Disponível nesse momento, não, tá? Mas Disponível nesse momento, sim. a gente tem. Bolos criativos. Ah, disponível nesse momento, sim. A gente tem um curso que se chama Bolos Criativos, que ele tem no link da minha bio do Instagram. Tem? Tem. Não tem. Ah, hoje não. Hoje não tem. É que o link da bio do Instagram tá pra se inscrever na maratona. Ai, mas onde ela acha? Bota Bolos Criativos Cake Lover no Google que você acha. Exato. É um curso que a gente tem com bolos em formatos de letra e número e formas, tá? É um curso bem legal, que a gente deixa sempre vendendo. Mas o nosso curso principal, né, que é uma formação de bolos, né, espatulados com Burger Queen, que a gente ensina desde bolo pequenininho, de 8 centímetros, até bolo de 5 andares, que é o Beabá do Burger Queen 6.0, abre vagas no dia 9/5. Mas antes, a gente vai ter a Maratona do Bolo Perfeito, que começa na próxima segunda-feira, que é um evento gratuito, onde eu ensino muita coisa legal pra vocês. E é lá que eu falo sobre o Beabá do Burger Queen 6.0. Então, para participar desse evento, gente, é só se inscrever no link que está na minha bio do Instagram ou no banner do YouTube. Gente, é o seguinte, então eu tenho esse bolo aqui, mas o que é tripofobia? Bota no Google. Bota no Google. A Maria das Graças, Maria das Graças Viana Martins, ela colocou aqui, ó. A maratona é tipo um cursinho pré-vestibular para você ingressar na faculdade do Beabá do Burger Queen. Gostei. Então, gente, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui meu bolo coberto com Burger Queen, eu tenho o meu drip de ganache, né? Quando eu for tirar essa cobertura, eu vou misturar tudo, então não vou conseguir utilizar mais. Mas se tiver só o Burger Queen, se você tirar com um jeitinho e tal, você pode até reaproveitar o Burger Queen se você quiser, tá bom? Como que eu faço para reaproveitar isso aqui? Eu posso deixar esse bolo um pouquinho em cima da minha bancada até ele entrar em temperatura ambiente, dependendo aí do local que você mora, pode demorar de 10 a 30 minutos. Se você morar numa geleira que faz 5 graus ou menos 5, você não vai conseguir, você vai precisar de um soprador térmico, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então eu preciso derreter um pouco a cobertura, amolecer um pouco a cobertura.
pra eu conseguir tirar ela daqui. Ah, a raquete aqui dentro. Isso é uma raquete, pra quem não conhece. A Bruna Maia, que a gente acabou de falar, Amo. ela tá falando assim, vou então, amor, que não, rapidão, senão não consegue escutar daqui. Ela tá falando aqui, ó, então, vou então aguardar os seus novos cursos, suas explicações são nota 1 milhão, muito boas e eficientes. Obrigada. Ô Bruna, mas só para esclarecer, que... O Beabá do Burger Queen 6.0 abre vagas dia 9/5. E para Tá. você participar e ver tudo, É só participar da maratona se inscreva. gratuita, que você precisa se inscrever e começa na próxima segunda-feira, tá? Exato. E o link está aqui, Então, nas vamos lá. nossas redes sociais. Então, gente, como esse bolo tava gelado na geladeira, eu preciso amolecer um pouquinho o Burger Queen pra eu conseguir tirar, tá? Então, eu vou vir com um soprador térmico. Soprador térmico é diferente do secador de cabelo, tá, gente? Não é a mesma coisa. Vou só dar uma leve aquecidinha. Eu vou vir com a espátula e eu vou tirando, ó. Se ele tivesse amolecido já, é mais fácil, tá? Como ele tá É que você gelado, tirou da geladeira agora, porque eu né? acabei de tirar da geladeira. Então, como que a gente faz, né? Pra fazer portfólio? Porque, gente, não tem jeito, tá? A gente consegue vender o que as pessoas veem, elas compram, tá? Então, primeiro, as pessoas gostam de coisas bonitas. Então, caprichem nas fotos de vocês, tá? É muito difícil vender produto gostoso com foto feia, tá? A não ser que você tenha uma boa base de clientes, que você tenha um ótimo boca a boca, tá? Mas normalmente é mais difícil mesmo. Então, tenham fotos bonitas. E aí, o que acontece? Bruna, eu não tenho pedido ainda, eu comecei agora e eu preciso fazer foto. Como que eu faço? Faz um bolo, tira a foto, vai tirando a cobertura e vai usando esse bolo para fazer, sei lá, quantas decorações você quer fazer. Fica uma semana fazendo isso. Todo dia você faz 2, 3 decorações. No final da semana, o seu bolo ainda vai estar, nossa, maravilhoso, fresquinho. Você pode vender esse bolo? Não pode, tá? Posso comer? Aí é por sua conta em risco, tá? Você sabe o que você fez com o bolo. Mas é uma ótima opção para você ter portfólio. E aí depois você pode cortar o bolo, tirar foto da fatia, o que, né, a gente consegue fazer o Reels cortando o bolo, mostrando você comendo, as pessoas amam, tá? Então isso é uma ótima maneira da gente fazer portfólio. Ó a Vitória Monteiro, amor. Faz live falando e ensinando tudo sobre o Burger Queen, por favor. Quero muito aprender. Gata, isso tá dentro do meu curso pago, tá? É isso que você vai aprender lá. Vai aprender tudo. Tudo. São mais 6 horas só de Burger Queen. Tem mais de 6 horas só falando de Burger Queen. Depois mais um monte de decoração. Não, depois... de massa, de bolo, de Ixi, todos os métodos, de recheios de todos os tipos, de são montagem, 60 montagem horas. de todos os tipos. 60 Nossa. horas de treinamento, não é? Exato. Curso completo. É isso. E para quem é aluno do Beabá 6.0, a gente colocou aula nova essa semana lá, tá, gente? A aula do bolo de banana que eu prometi para vocês tá lá já. E a aula de um bolo de canja de framboesa com pistache que tá lá também. Então vão lá assistir. De novo, qual que é o site da loja? O site da loja é loja.cakelover.com.br. Gente, é sério, essa espátula, ela é realmente mágica. Se você não tá conseguindo espatular seus bolos, essa espátula vai te ajudar. É a espátula da Cake Lover que tem pó de plim plim plim. Depois vocês me contam. Comprem e me contam. Aproveita o frete grátis que tá lá na loja. Você disse que o soprador térmico não é a mesma coisa, mas pro começo eu posso usar um secador? Não pode, Jéssica. Você não pode. Na verdade, gente, o soprador térmico, ele vai chegar aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Temperatura 300 a 550 graus. Primeiro que um secador de cabelo nunca vai chegar nessa temperatura, senão queima nosso couro cabeludo, né? E o que acontece? Por ele chegar nessa temperatura tão quente, ele vai matar qualquer fungo, qualquer bactéria que querer entrar aqui dentro, tá? Por ele ser quente demais. Então ele não vai pegar o ar e vai simplesmente soprar um ar cheio de fungo e bactéria pro seu bolo. E é isso que acontece com o secador de cabelo. Ai, mas eu faço manutenção, eu limpo o filtro, você pode fazer o que você quiser, tá? Mas de um dia para o outro ele vai acumular coisa, mesmo porque você tá num ambiente de cozinha e que o secador de cabelo ele vai acabar soprando sujeira, fungo e bactéria
pro seu bolo, pro seu chocolate, qualquer coisa que você estiver trabalhando com soprador, com secador. Então, o soprador térmico, ele queima tudo, né? Ele acaba com qualquer coisa. Então, por isso que eles são diferentes. Bru, em caso de encomenda de bolo, eu entrego o bolo pro cliente com o buttercream duro mesmo, gelado? Claro, quanto mais gelado tiver, melhor, tá? Melhor é pro Porque transporte. o transporte é muito seguro. Tá bom? Exato. Então, assim, quanto mais gelado tiver, melhor. Porque aí o transporte vai ser maravilhoso. Nunca entrega bolo que ficou 1 hora em cima da mesa ali, não, viu? Sempre entrega bolo gelado. Que aí a gente consegue ter muito mais segurança. Ó, vocês viram que aqui embaixo já apareceu minha massa. Aqui em cima já começou a aparecer também. Aqui nesse momento eu já posso vir com outra cobertura, né? E com outra decoração. Vou tirar mais um pouquinho pra vocês verem melhor. Aqui desse ladinho. Tomar cuidado pra não raspar aqui, pra não pegar muita migalha. Ó, aqui eu já comecei a pegar migalha, já começou a sujar todo o meu buttercream. Eu já não consigo utilizar. Mas eu posso comer. O que é mara. O pessoal perguntou, de ontem pra hoje foi o tempo necessário pro bolo estruturar melhor? Sim, muito melhor. Só que, como eu tirei ele do acetato ontem, ainda molinho, sem estruturação, que não ficou muito tempo na geladeira, o que que acontece? Tá cheio de rachadura aqui, ó. Então, mesmo tendo ficado de um dia para o outro na geladeira, como eu tirei ele, que ele tava todo compacto ali, presinho no acetato, como eu tirei ele antes da hora, eu já perdi toda a estrutura que eu tinha criado. Então, continua sendo um bolo perigoso, mesmo gelado, tá? Então, pro bolo, gente, para eu realmente conseguir ter essa característica do bolo ficar todo estruturado, primeiro, é um dia para o outro na geladeira. Segundo, ele tem que estar firme ali, presinho no acetato, para depois eu fazer a espatulagem e tirar ele daquele ambiente seguro dele, tá? Então, eu preciso primeiro que ele crie essa estruturação ali dentro. Então, ó, vou tirar o topo também. Ui. Tem tabuleiro aí? Não. Eu corto na tábua. Você quer tabuleiro? Não precisa estragar, não. Eu ponho no prato. Eu vou tirar esse bolo daqui pro pessoal ver como é por dentro, porque eu também não posso aproveitar mais ele, porque é de morango fresco de baixo. Ó, pra quem tá entrando agora, então só lembrando que a Bruna tinha um bolo perfeito, coberto com buttercream, decorado e tal, e ela está estragando ele. Eu tô tirando a cobertura, aqui no caso, pra fazer o... Nossa, que cagada. Tipo, ensinando como com apenas um bolo você... consegue fazer várias decorações pra você ter portfólio. Exatamente. Deixa eu tirar. Para você ter portfólio, para você ter muitos produtos para você tirar foto e conseguir... E vender mais. Exatamente, e vender mais. Com um único bolo. Então você não precisa fazer vários bolos. Sim. E ter um custo maior. A gente vende, gente, através de foto bonita, né? De conteúdo. Essa é a ideia aqui, tá bom? Então, por isso que eu tô mostrando isso pra vocês. Agora eu vou cortar ele pra vocês verem. Lembrando que isso é um bolo de 2 andares. De diâmetros diferentes, ou de diâmetros iguais, tá? Por isso que ele é um bolo grandão, altão, mas não vai dar essa fatia desse tamanho. A Simone 43 Alves. Por favor, dá para repetir o site da espátula vermelha? É rosa, mas é loja.cakelover.com.br. Deixa eu falar que eu tô mais perto do... É no Instagram esse? Você não consegue escrever aí e fixar na loja? A Tiffany escreve e eu fixo aqui. Então, gente, ó, eu tiro as fatias. Essa fatia eu posso cortar em 2, mas vocês veem aqui, eu tenho isopor, ó. É isso que eu quero tirar pra vocês verem. Eu vou desacoplar o meu bolo. Pra vocês verem que realmente é um bolo de andar, tá? Nossa, mano. O que você fez? Ó, tô tirando o telefone o bolo tocou e eu acho que tá travando a live. Tá travando? Peraí, deixa eu atender. Atende aí rapidinho, amor. Alô? Oi, boa noite. Segura aí, pessoal. Pode liberar. Pode liberar. Obrigada, tchau. Boa noite. Você vai ter que ir lá, porque senão os cachorros vão latir loucamente. Tá, os cachorros não, porque um tá aqui. Mas quem late mesmo também é o Rock, né?
Vai Ó, lá, Ti, eu termina acho que aqui. voltou. Ô, Ti, você... Dá seu microfone pra ela termina aqui comigo, Aham. pode ir lá. Então, gente, vocês viram que eu tinha um isopor. Voltou. Show, posso continuar falando? Você leva o Rock pro seu quarto? Junto com você? Levo. Pode fazer lá no nosso quarto, não tem problema. Pode fazer? Você vai dar pra ti o telefone? Eu posso continuar falando? Pode. Então, gente, vocês viram, Opa. era um bolo de 2 andares de mesmo diâmetro. Eu desacoplei. Esse bolo de baixo não tá com cano de estruturação, porque não é um bolo que ia ser transportado, tá? Então, ele tá aqui normalzinho. Eu vou cortar pra vocês verem. O bolo de cima é massa amanteigada, né? A base 1, pra quem é aluno, é a massa amanteigada base 1 do curso, com brigadeiro ao leite e ganache de maracujá. São receitas do curso, tá? Do Beabá. E esse aqui de baixo é um bolo da mesma ganache de maracujá, só que com morango fresco. Ainda bem que você ficou, hein? Esperta. Aí ela vai ficar brava. Nossa, Ayla, se ela estiver assistindo a live nesse momento, que eu acho que ela não tá, ela deve estar ocupada. Mas, ó. Ah, gente, eu só não vou comer porque, nossa, sério, eu tô passando mal de tanto que eu comi hoje. Deus é Pai eterno. Ó, cortar aqui. A Ci tá aqui, ó. Guarda um pedaço pra mim. Guardo, miga. Pode deixar. Ó, nossa fatia bem maravilhosa de bolo. É isso, gente. É assim que se aproveita um bolo, né? Com várias para fazer várias decorações. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã, gente, a gente vai fazer receita na live. Então, amanhã às 20 horas, a gente vai fazer bolo em fatia. Eu acho que vocês estão vendo bastante esse movimento aí. Muita gente tem feito aquelas fatias de bolo para caixa de degustação, para vender a pronta entrega. Então, a gente vai fazer uma receita de bolo de chocolate recheado de brigadeiro bem gostosão. Mas o principal que eu quero que você foque não é nem a receita, tá? É o método que a gente faz a fatia. Então, eu espero vocês às 20 horas amanhã, ó. A gente vai ter receita, eu sei que vocês gostam. Eu sei que amanhã é sábado à noite, tá? Mas larguem aí a baladinha, qualquer coisa que vocês vão ir pra assistir a nossa live amanhã. Fechou? Então, veja, vai ter print? Ó, vamos fazer um print, né? Um print de sexta-feira, um sextou bem gostoso. Então vamos lá, quando eu falar 1, 2, 3 já, a gente tira um print, depois bota lá no Instagram, marca @BrunaRebelo pra eu ver. E chama a galera pra assistir a maratona, pra se inscrever que começa segunda-feira. Vamos lá, gente, ó. 1, 2, 3 e já! Oi. Nossa, tá cheiroso, viu? Deus é Pai. Gente, eu vejo vocês amanhã. Beijo! Ô, delícia! Nossa, como eu tô com a barriga cheia, credo.